Boa tarde a todos e em nome da Fundação Coutinho Miranda quero agradecer a presença de todos, em especial à doutora Rafaela Ganga, pela disponibilidade de estar hoje connosco a partilhar os seus conhecimentos e a comemorar também connosco o Dia Internacional dos Museus, que se vai assinalar no dia 18 de maio, este ano com o tema O Futuro dos Museus, Recuperar e Reimaginar. O tema escolhido pela Fundação para assinalar esta data é a arte e a mente, pois pensamos neste tema pela necessidade de refletirmos sobre o nosso comportamento durante a pandemia do Covid-19 e a importância que as artes têm para cada um de nós. Este período trouxe-nos realmente muitas mudanças, nomeadamente na forma de vivenciarmos as coisas, fazendo-nos até questionar sobre tudo e colocando a nossa saúde mental à prova. Ninguém ficou indiferente e da forma de adaptarmos este momento e de fazermos aqui também uma retrospecção, foi desenhado um programa para o Dia Internacional dos Museus que fomenta aqui o diálogo e cria ligações multidisciplinares entre as artes e outras áreas do conhecimento, nomeadamente da saúde, da mente, defendendo o potencial criativo da cultura como um motor para a recuperação e para a inovação. O museu, como uma instituição ao serviço da sociedade e de desenvolvimento, adquire, conserva, investiga, comunica e expõe aqui o património material e imaterial da humanidade, tornando-se também aqui um espaço de memória. Os objetos reúnem memórias individuais e coletivas que se reativam quando as contamos e quando as interpretamos. Doutora Rafaela Ganga, doutorada em Sociologia, acredita que as experiências culturais podem melhorar a saúde e os relacionamentos sociais e que através do acesso aos objetos museológicos se pode estimular a memória das pessoas. Aqui a doutora Olívia, a nossa colega da Fundação Coutinho Miranda, irá conduzir aqui a conversa com a doutora Rafaela Ganga, a quem eu passo agora, a Olívia Ribeiro, a palavra. Olívia, micro. Mil perdões. Boa tarde a todos, então, mais uma vez. Eu e a doutora Rafaela combinamos abordar e, de alguma forma, desconstruir alguns conceitos hoje, entre eles o conceito de museu, de objeto e objeto museológico, o eu, memória e também casa, certo? O homem, desde tempos imemoráveis, que sempre colecionou, recolheu objetos, fabricou-os inclusivamente, e foi colecionando-os também mais tarde. Se numa determinada altura a sua partilha dessa sua coleção com a sociedade era mais restrita, houve uma altura em que ela finalmente se tornou mais abrangente. O que é que muitas vezes se pretendia com isto? O prestígio social que se granjeia, obviamente, ao mostrar o quão abastados podemos ser ou o quão rica podem ser os nossos pertences, ricos não só em termos de valor monetário, mas técnico, artístico, intelectual. E também surge aqui uma função, uma espécie de uma responsabilidade social de quem alberga estas coleções. Passou a abri-las para que a população pudesse de alguma forma aceder a elas, ser uma espécie de escola de domingo para fornecer alguma literacia às populações. E isto em saltos gigantes no tempo, nos objetos e na museologia, chegamos aos museus como os conhecemos na sua forma moderna, como a doutora Marlene já referiu há bocado, naquelas funções essenciais de conservar, preservar, investigar, divulgar os objetos e o conhecimento a eles inerente, e aqui incluindo também o imaterial. Com isto, chegamos um pouco antes ainda desta hecatombe que foi a pandemia na vida de todos nós e das instituições,
já debatíamos há alguns anos a definição de museu, as funções do museu se devem resumir só a estas que elencamos há pouco, ou quais serão as outras funções que o museu deve, alguns já o vão fazendo, para outros passará, se as novas valências que se esperam para os museus, a definição ainda não foi aprovada, mas já há bastante debate sobre quais deverão ser as novas funções do museu. Começávamos então relacionando todos estes conceitos de que falamos há pouco, como é que o museu pode continuar a construir e a preservar património cultural, mas ao mesmo tempo abrir-se a definições de património mais amplas, que incluem as memórias de cada um de nós. Também na perspectiva que sempre que somos incluídos num processo, tomámo-lo como nosso, apreendemo-lo melhor, quantos mais sentidos temos envolvidos, não é? Nos museus temos muito o hands-on, mas pensamos também muito no minds-on, não ter só as mãos a trabalhar na aprendizagem, mas também o cérebro a processar os conceitos, o que nos querem transmitir. Se as nossas memórias, se a nossa história quase pessoal entrar aqui, como é que ficamos? Como é que isto pode acontecer? Lívia, muito obrigada pela introdução, agradeço imenso à Fundação Portino de Miranda pelo convite que me foi endereçado para me juntar às comemorações do Dia Internacional dos Museus, muito obrigada. Muito obrigada também à doutora Marlene Oliveira pela introdução e obviamente à Lívia por este início de conversa. Lívia e eu tivemos a oportunidade de discutir esta semana o que é que poderíamos conversar hoje de uma forma um pouco mais, trazer alguns conceitos que muitas vezes são conceitos ricos no discurso museológico contemporâneo, mas como é que nós os podemos relacionar com as dimensões do cotidiano que tocam a todos nós. E se calhar antes um pouco de partir para a discussão propriamente dita, eu se calhar dou-vos um pouco um contexto do meu trabalho, da minha própria biografia pessoal, que acho que é importante para perceberem qual é a minha posição, de onde é que eu venho, porque isso ajuda a contextualizar e perceber alguns raciocínios por trás daquilo que eu gostaria de partilhar convosco. Portanto, eu sou licenciada em Ciências da Educação e doutorada em Sociologia da Cultura pela Universidade do Porto. Como vocês percebem, aqui há um interesse na dimensão social e educativa da cultura, pela esta dimensão biográfica da minha parte. O meu doutoramento foi focado no papel educativo dos museus de arte contemporânea, um deles, o Museu de Serralves, aqui atrás de mim, Tate Liverpool, em Liverpool, no Reino Unido, e o Schneck Manus Center, que significa Centro de Arte Contemporânea em Vilnius, na Lituânia. Porquê estes três museus? Estes três museus porque são três museus de arte contemporânea que se situam em cidades que receberam o título de Capital Europeia da Cultura. E para mim era extremamente importante perceber a ligação das políticas públicas a nível europeu, a nível também nacional, nos três diferentes países, como é que este evento que acontece em todos os países europeus é interpretado pelos diferentes países e como é que os museus de arte contemporânea utilizam esse momento para se abrirem ao público dessas cidades, como é que desenham programas educativos mais especializados, mais intensos durante esse ano para intensificarem as relações que têm com os públicos dessas cidades ou desenvolver novas relações, porque muitas vezes nós sabemos que há habitantes das cidades que não têm interesse nos museus, não sabem que eles existem, ou até sentem-se não representados nessas próprias coleções
e como é que nós podemos fazer essas pontes, quais são os processos de mediação que podem ser desenvolvidos. Portanto, o meu doutoramento focou-se nesta dimensão já de pensar o museu para além de um espaço que coleciona, que preserva, que investiga objetos e coleções de património cultural, mas como é que ele comunica e como é que desenvolve novos sentidos e novos significados para as suas coleções nas relações que vai estabelecendo com os públicos. Daí o meu trabalho foi se desenvolvendo e expandindo nessa dimensão do qual o valor público e o valor social que os museus, os objetos artísticos e a arte em geral pode ter para cada um de nós. E esse trabalho foi desenvolvendo em colaboração, por exemplo, com os meus alunos no Porto, quando comecei a dar aulas em serviço social, e começou-me a interessar como é que nós poderíamos utilizar os objetos artísticos, alguns processos culturais e até turísticos, como é que nós podemos desenvolver rotas turísticas para pessoas idosas e como é para estimular a vida das pessoas idosas para além da reforma. Nós sabemos perfeitamente que o processo de passagem à reforma é um processo às vezes difícil, porque nós investimos a nossa vida no nosso trabalho e quando chegamos ao momento em que esse trabalho deixa de estar presente, há um tempo que se torna vazio. E essa falta de estímulo cognitivo, falta de estímulo social, é extremamente perigoso para o processo de declínio cognitivo. Daí que me interessava muito pensar como é que nós podemos pensar o lazer, a cultura e até o turismo para apoiar a estimulação cognitiva e a estimulação social de par em par. E esse processo foi crescendo. E em 2016 eu regressei a Liverpool, ou seja, eu vivi cá um ano em 2008 para fazer investigação para o meu doutoramento e em 2016 regressei a Liverpool para trabalhar num programa que se chama House of Memories, isso significa a Casa de Memórias. Porque é que esse programa me interessou tão particularmente? Este é um programa que foi desenvolvido pelos National Museums de Liverpool. Os National Museums de Liverpool são 8 museus em Liverpool que tocam desde a história natural até a história social da cidade. Portanto, são 8 museus bastante abrangentes, têm uma coleção de interesse mundial e são o único National Museum que existe em Inglaterra que está fora de Londres. Portanto, tem uma dimensão também regional extremamente importante em termos de divulgação e preservação do património cultural aqui em Inglaterra. E interessava-me bastante este programa porque pensava o objeto cultural, o objeto da coleção, numa dimensão e numa relação extremamente próxima com o indivíduo. Ou seja, pensar que um objeto de uma coleção pode estimular memórias a longo prazo e trazer sentidos positivos, conversas sobre um determinado objeto e que podem ajudar alguém que esteja num processo de perda de memória ou num processo de declínio cognitivo, seja ele qual for, e pode ajudar a estimular a memória, pode ajudar a estimular as relações pessoais. Como é que isso pode ser feito? Ou seja, o National Museum de Liverpool, por uma questão pessoal, ou seja, a diretora educativa, a mãe, foi diagnosticada com demência e entrou num processo muito rápido de declínio cognitivo, foi institucionalizada, e a diretora educativa percebeu que teria muitas dificuldades em continuar a comunicar com a mãe, simplesmente pela conversa, porque a obrigatoriedade de lembrar disto ou daquilo era muito difícil, porque a maior parte das vezes ela não estava bem e não se lembrava disto ou daquilo, só por um estímulo oral. Mas ela começou a pensar, eu tenho um museu repleto de objetos, será que eu posso usar algum deles? E começou a trazer os objetos da Handling Collection, ou seja, são objetos que não têm o mesmo valor patrimonial que os objetos das coleções, mas são objetos que são utilizados pelo serviço educativo
para diversas atividades, inclusive workshops, etc. E começou a levar muitos dos objetos para o lar de idosos onde a mãe estava a viver, e começou a estabelecer conversas com a mãe sobre aquele objeto, a contar histórias, e a mãe, a dada altura, começou-se a perceber que alguns desses objetos ressonavam com a história de vida da mãe, e começou a perceber que esses é que a estimulavam. E ela começava a recontar histórias, por exemplo, como é que aquele determinado sabonete a lembrava, por exemplo, de lavar a roupa em casa, a estimulação pelo cheiro. Ou a campainha da escola a lembrava de um determinado período. Ou seja, não havia aqui a obrigatoriedade de se lembrar de datas, de se lembrar do nome de pessoas, de se lembrar de eventos, mas pelo estímulo dos vários sentidos, do cheiro, do olfato, do ouvido, visuais também, reportavam-na para episódios particulares na sua vida. E o facto dela voltar àquele momento alegre da sua vida e falar sobre ele era a forma que a diretora se percebeu que poderia manter a relação social com a mãe. E a partir daí nasceu o House of Memories, nesse sentido em que o museu é uma casa de memórias. É uma casa de memórias coletiva, no sentido em que alberga coleções de património cultural que têm um valor histórico coletivo. Nós reconhecemos o valor desses objetos num sentido societal, mas também pode ter um valor individual. Eles podem nos fazer uma ligação e uma ponte direta às nossas biografias. E como é que nós podemos utilizar esta estratégia para fazer estimulação cognitiva ou terapias de reminiscência com pessoas com demência ou múltiplas declínios cognitivos, sejam eles quais forem. E esse projeto interessou-me significativamente. E como esta narrativa individual, de alguma forma, tem sido quase uma marca registada do House of Memories. Porque antes do House of Memories conseguir demonstrar, pela investigação científica na qual eu participei, que efetivamente tinha um valor terapêutico e tinha um valor social, as pessoas conseguiram se identificar e conseguir, de alguma forma, ressonava com os indivíduos esta ideia de criar estas pontes individuais através destes objetos. E curiosamente o House of Memories, antes de ter alguma evidência científica de que poderia ter resultados positivos, começou a ser comissariado por múltiplos museus no Reino Unido. Ou seja, esta ideia de que acontece muitas vezes nas artes e na cultura, que nós sabemos que as coisas potencialmente resultam, mesmo antes delas terem alguma evidência científica de que resultam. E este movimento das artes e da cultura, relacionado com a saúde mental, seja no Reino Unido, nos Estados Unidos, que foram dos primeiros países impulsionadores. Eu nem sequer estou a tocar na questão da arte-terapia, eu sei que vocês amanhã vão ter uma conversa com alguém que sabe muito mais do assunto do que eu, nem sequer vou tocar nessa área, estou a tocar na dimensão do uso instrumental da arte e da cultura para a saúde mental, e este movimento de uso quase terapêutico. Eu às vezes não gosto tanto de lhe chamar terapêutico, porque não se trata de curar a demência, porque isso não existe cura para a demência, existem estratégias para ajudar as pessoas a viverem melhor com a condição de demência, seja as pessoas que têm um diagnóstico de demência, sejam os cuidadores das pessoas com demência, porque essas pessoas também vivem com essa condição. Portanto, foca-se muito mais na dimensão de melhorar as condições de vida do que propriamente encontrar uma cura. E este movimento das artes e da cultura na saúde mental expandiu-se de uma forma, se calhar, exponencial, muito antes de haver alguma evidência científica. Isto porque os artistas conseguiam perceber que funcionava porque estavam presentes nos espaços com as pessoas e construíam essas relações pessoais. Porém, para convencerem os profissionais de saúde de que estas opções são válidas, mesmo na dimensão da área da saúde mental,
tiveram que começar a adotar estratégias de investigação científica, seja quantitativa, qualitativa, e de desenvolver linguagens que fossem perceptíveis e fossem aceites de alguma forma pelos profissionais de saúde. E este movimento da arte e da cultura na saúde mental emergiu obviamente do campo artístico e do campo cultural. Quando eu digo cultural é num sentido muito abrangente, dos museus, do teatro, música, e também no sentido artístico da questão, por exemplo, da arte contemporânea, circunscrita à arte contemporânea. Por exemplo, o MoMA foi um dos primeiros museus a utilizar a arte contemporânea para fazer estimulação cognitiva, de uma forma diferente do contexto que eu estou a falar agora, porque não se trata tanto da reminiscência do passado, mas trata-se do momento, ou seja, a apreciação das cores, das formas, etc. Portanto, são duas coisas relativamente diferentes, mas de alguma forma partilham o mesmo espaço. Como eu estava a dizer, portanto, cientistas, seja de áreas sociais como eu e outros colegas da medicina, da enfermagem, etc., começaram a se interessar por estas áreas e criando um espaço de investigação interdisciplinar. Porque havia a necessidade, se estes artistas e as instituições dizem que funciona, há a necessidade de mostrar o que é que funciona, o que é que se consegue atingir, o que é que não se consegue atingir, o que é que se consegue demonstrar, com que métodos se consegue demonstrar o quê, porque obviamente que há uma dimensão da relação que potencialmente se estabelece entre um artista e uma pessoa com demência que é muito difícil de captar. Nós podemos tentar por métodos qualitativos, mas é extremamente difícil de o fazer. Daí que também se começa a ver, por exemplo, nas neurociências, alguma abertura à investigação multidisciplinar e multimétodos, ou seja, a incorporação não só de métodos quantitativos, que é a linguagem tradicional da investigação na área da saúde. Todos nós sabemos, está quase no nosso vocabulário diário neste momento falar de ensaios, falar de amostras, falar de percentagens, e essa é a linguagem da investigação quantitativa na área da saúde, mas há outras opções, e daí que quando nós... Exatamente, qualitativa, mas também criativa. Como é que nós fazemos investigação na área da arte e da cultura sem perder essa dimensão rica e heurística do campo, e que provavelmente é essa dimensão que é extremamente importante e que poderá vir a fazer diferença, mas extremamente difícil de captar e de comunicar para a área da saúde, para a área da saúde mental. Mas isto para vos dizer que houve este movimento e cada vez mais se vê a investigação, seja das neurociências, como eu disse, da saúde mental, da psiquiatria, da sociologia, da museologia também, há vários colegas que combinam as suas áreas de especialização para começar a demonstrar de uma forma um pouco mais objetiva o que é que realmente as artes e a cultura conseguem atingir na saúde mental e na saúde física também. Obviamente que a nossa discussão e este momento de celebração do Dia Internacional dos Museus é focado na questão da saúde mental, mas não podemos esquecer também a saúde física. E uma colega de Londres foi comissariada pela Organização Mundial de Saúde para fazer uma scoping review, uma revisão de várias investigações científicas publicadas na Europa. Basicamente o que ela fez foi agregou toda essa informação, combinou-a para demonstrar quais são as áreas em que já há evidências mais fortes do que é que funciona e o que é que não funciona. E esse foi dos primeiros relatórios a ser publicado, que é extremamente importante, foi publicado o ano passado, que demonstra quais são as áreas com maior evidência. E uma das áreas que é extremamente interessante é pensar que os museus cada vez mais têm desenvolvido programação orientada para o trabalho com pessoas idosas e com pessoas com demência. Porquê? Porque a evidência dos resultados desse trabalho cada vez são mais significativos. Eu posso usar um exemplo muito concreto, voltando à questão do Alzheimer's. O meu trabalho focava-se
não tanto nos efeitos do raso MEMS, desta ideia de estimulação cognitiva e de terapias de reminiscência usando objetos museológicos com pessoas com demência, mas qual era o impacto de formar cuidadores informais, ou seja, cuidadores informais são familiares, amigos, são pessoas que não são, desculpem, às vezes o inglês escapa-me, são pessoas que não são profissionais de saúde, mas que cuidam de pessoas com demência, a maior parte das vezes cuidam dos próprios pais. E cuidar dos pais com demência é algo extremamente difícil, principalmente para alguém que não tem formação nessa área, porque não consegue interpretar as mudanças repentinas de humor, é extremamente difícil acompanhar o processo, é extremamente, pode ser extremamente penoso e e obviamente que tem um peso significativo na vida da pessoa, porque muitas vezes tem que deixar de trabalhar, há aí uma dimensão também financeira. Portanto, este processo de cuidar de alguém a tempo inteiro é um processo extremamente difícil e muito pouco reconhecido, seja em Portugal, seja no Reino Unido. No Reino Unido existe neste momento um movimento para reconhecer formalmente os cuidadores informais e que sejam pagos, por exemplo, pela Segurança Social. E em Portugal eu sei que também os cuidadores informais de alguma forma são pagos, não significativamente, obviamente, isto para dizer que os cuidadores informais de alguma forma muitas vezes são reconhecidos ou não são reconhecidos, mas são quase como os segundos pacientes, porque essas pessoas depois tendencialmente até desenvolvem problemas mentais elas mesmas, pelo isolamento social, por terem de deixar de trabalhar, pelas questões, pela pressão financeira e pelo encargo, obviamente, de cuidar. Portanto, o raso MEMS o que faz também é desenvolver atividades de formação para os cuidadores informais, e formação no sentido de aumentar o reconhecimento do que é a demência e como é que pode utilizar os museus, os objetos museológicos, mas também outros dispositivos educativos no processo de cuidado. E um desses dispositivos é uma app. E uma app, ou seja, no telemóvel, que a pessoa pode fazer download e utilizar. E essa app o que é que faz? Essa app agrega objetos de todos os museus da rede do raso MEMS, que estão no Reino Unido, nos Estados Unidos e em Singapura, e permite que a pessoa, potencialmente a pessoa com demência, se interesse por um determinado objeto, que não tem que saber absolutamente nada sobre ele. A ideia aqui não é explicar que este objeto é um objeto histórico, ou que tem este valor, ou aquele, ou que pertence a esta coleção ou àquela. Não é a dimensão técnica do objeto, mas é a dimensão relacional desse objeto, ou seja, como é que aquele indivíduo se interessa por aquele objeto. E se a pessoa com demência se interessar por aquele objeto, começar a falar sobre ele, aí o cuidador consegue se relacionar com essa pessoa e muitas vezes se voltar a lembrar que essa pessoa não é só o diagnóstico da demência, essa pessoa é o pai, a mãe ou um amigo que tem uma história de vida muito interessante, muito rica, e voltar a essas memórias positivas é extremamente enriquecedor para manter esses laços de relação ainda presentes. E o que a app permite, por agregar tantos objetos, é saltar de um objeto que te tem um determinado conteúdo, um determinado tema, uma ideia, e permite-lhe saltar de um objeto para outro entre múltiplas coleções de múltiplos museus, simplesmente pelo que é que eles têm em comum. Por exemplo, estamos a falar de um carro, por exemplo, e este carro pode estar na coleção dos National Museums de Liverpool, porque havia uma fábrica de carros aqui e há exatamente um carro que pertence a essa coleção. O British Museum, por exemplo, tem fotografias de carros da mesma época, porque faz parte da coleção e X, Z, o que seja. A partir dessa fotografia, que por exemplo pode ter algo no contexto, a pessoa vai saltar para outra imagem e outra e outra. E isso vai quase como um novelo que a pessoa vai desfiando e vai mantendo essa conversa viva e essas relações.
E isto funciona para os cuidadores informais, mas também para os cuidadores formais, ou seja, para os profissionais de saúde, dos profissionais de enfermagem, dos lar de idosos, porque nós pensamos que os profissionais são especialistas na área da saúde mental e da demência, mas não são. Se nós pensarmos, por exemplo, se alguém é admitido nas urgências, nós não temos garantia nenhuma que o pessoal que está nas urgências tenha alguma formação em termos de reconhecimento da demência. Muitas vezes não tem. E isso é uma falha extremamente significativa no Serviço Nacional de Saúde, seja aqui, seja no Reino Unido, desculpem, aqui ou em Portugal. E isso é uma área que, por exemplo, o National Museum de Liverpool, com o Hasmer, também faz formação de profissionais de saúde. E isso tem sido extremamente importante perceber também aqui como é que um museu pode ser tão importante até para um hospital. E essas relações entre sectores e como é que, mesmo em termos de financiamento, como é que se faz essa relação é extremamente interessante. O meu trabalho aqui foi no sentido de tentar perceber se realmente esta formação dos cuidadores informais, oferecida pelos National Museums de Liverpool, aliviava alguns sintomas de burnout, sintomas até depressivos. Eu utilizei, como já expliquei, que os melhores métodos para investigar nesta área será a combinação de múltiplos métodos. Portanto, eu utilizei escalas pré-definidas, quantitativas, antes e foram aplicadas antes da intervenção, ou seja, recolhi o que se chama baseline data, ou seja, os dados antes da intervenção, durante e depois, e fui comparando essa evolução. Mas ao mesmo tempo também fiz a observação participante das sessões de formação, ou seja, eu estive presente com nelas, conversei com as pessoas, seja com os artistas, seja com os cuidadores, e fui observando essas relações. Não só os dados quantitativos demonstravam que havia um decréscimo ao longo de 4 meses nas percepções de burnout, por estas tais escalas quantitativas, como também durante as formações que eu observei, foi extremamente interessante ver as reações, muitas vezes emotivas, que as pessoas tinham ao House of Memories. Eu posso partilhar uma situação que partilhei com a Olivia, que acho que é um exemplo muito interessante. Como eu estava a dizer, o House of Memories foi desenvolvido aqui em Liverpool e é muito focado em Liverpool, é sobre a história do museu e é sobre o museu do Museum of Liverpool, e o museu do Liverpool é sobre a história da cidade. E como vocês sabem, o Liverpool tem dois clubes de futebol, o Everton e o Liverpool FC. O Liverpool FC tem um hino que não sei se vocês conhecem, que se chama Never Walk Alone. Este é muito conhecido entre os adeptos de futebol. Um dos dispositivos que é utilizado pelo House of Memories são uma espécie de documentários, ou seja, as pessoas aprendem sobre a demência e como utilizar os objetos de museus através dos documentários. E os documentários são atores, mas que recontam histórias que são reais, são verídicas, são histórias que foram partilhadas por pessoas com demência. E a última história é o filho leva o pai em cadeira de roda, é o aniversário do pai, o filho leva o pai ao museu de Liverpool como uma saída no dia do seu aniversário. E nessa visita, que eles vão falando sobre as coisas que o filho vai falando sobre as coisas que estão no museu, e param à frente de uma camisola do Liverpool. E o filho diz: pai, tu lembras-te quando nós íamos ver os jogos, não sei o quê, blá blá blá, e começa a cantar o hino. E o pai, na cadeira de rodas, começa a cantar o hino. Ou seja, nós nunca ouvimos durante o processo todo o pai a falar. E eu pensei, não, isto é um bocadinho, não deve ser bem assim, não acredito que seja assim tão romanceado. E numa destas sessões de formação,
em Leicester, ou seja, no centro de Inglaterra, até estamos longe de Liverpool, portanto isto era uma sessão de formação com o museu em Leicester. E este documentário começa a passar. E na primeira fila estava uma senhora com o marido com demência. No momento em que as personagens começam a cantar o hino, o senhor começa a cantar também. E toda a gente ficou absolutamente... Ninguém queria acreditar que estava a acontecer, que realmente a dimensão da ligação emocional que aquele senhor tem ao futebol, ao hino, e ela foi extremamente tocante para todos nós. E a senhora, a esposa, depois partilhou a dizer que o marido já não falava há meses. Mas como ele era de Liverpool, vivia em Leicester há mais de 30 anos, depois de ter casado, mas era de Liverpool, sempre apoiou o Liverpool FC era o clube dele, e essa ligação emocional, provavelmente aquela música tocou numa pequena parte da sua memória que o levou a juntar-se e cantar o hino com as personagens do vídeo. Portanto, essa riqueza que é possível também captar pelos dados qualitativos, ou seja, se eu não estivesse lá a observar, esta dimensão seria completamente perdida nestas escalas quantitativas que são também precisas, mas não é a única forma que nós podemos utilizar para captar o valor que a arte e a cultura pode ter na saúde mental. Portanto, há que ter aqui abertura para ir além dos modelos usuais que as áreas da saúde mental utilizam para fazer investigação. Tem que haver essa abertura, a forma como é que nós continuamos a deixar integrar a dimensão relacional, a dimensão criativa e humana, que nós podemos tentar captar pela investigação qualitativa, mas também pela investigação criativa. Que essa é uma área que eu ainda estou a tentar tocar, não sou especialista, gostaria muito de desenvolver mais, mas ainda é um processo em contínuo. Acho que eu já estou a falar seguido há algum tempo, não quero que isto se torne um monólogo aborrecido para ninguém, portanto abro a conversa ao livro ou alguém queira fazer alguma questão. Já foi respondendo a uma série de questões e de assuntos que tínhamos combinado abordar, por isso fez muito bem em continuar. Eu acho que de tudo o que disse há aqui uma série de ilações que rapidamente tiramos, desde a importância da observação participativa e de se dar cada vez mais importância aos métodos qualitativos e não só aos quantitativos, para às vezes percebermos a dimensão do benefício de um projeto. Eu acho que isso é de valorizar, e em Portugal estamos num país provavelmente dos mais envelhecidos da Europa, temos uma larga franja da sociedade na terceira e na que se fala agora numa quarta idade. Inevitavelmente, com o aumento da esperança média de vida vem o declínio cognitivo, e é importante, mesmo antes de chegarmos a esse declínio cognitivo, como falou e muito bem, quando se chega à reforma, continuar aquilo que se chama normalmente o envelhecimento ativo, em que as pessoas mantêm, algumas delas continuam associadas aos seus trabalhos através de voluntariado, através dos conhecimentos que têm, mantêm essa ligação. Também falamos anteriormente, mas alguns profissionais continuam até a dar apoio aos museus que existem nas instituições para as quais trabalham, que é algo também muito interessante. Hoje já não teremos tempo para isso. Quando se fala dos benefícios que isto traz, quer para os pacientes, quer para os cuidadores, formais ou informais, eu acho que é fantástico ver que, para além de facilitar, peço desculpa por esta expressão, facilitar a vida a todos, porque tomar conta de uma pessoa com algum tipo de demência é esgotante. Eu acho que só quem passa por essa experiência consegue perceber como ela é de facto uma coisa fraturante na vida de uma pessoa, não só pelo afeto que temos pelaquela pessoa, para ser o nosso pai, a nossa avó, a nossa mãe, casos mais dramáticos de pessoas que têm esses problemas muito mais cedo,
Mas isso é tão impactante na vida das pessoas, quer ao nível de pessoas que possam perder os seus vencimentos, quer todas as dimensões, não é? É como, eu peço desculpa, mas é como tratar de um bebê grande. Temos que estar em todos os momentos a ver como está aquela pessoa. E isso é esgotante, e isto ajuda a passar por esta difícil experiência, por este desafio de outra forma. E outra coisa muito interessante, essa outra dimensão que se pode ter do paciente antes deste diagnóstico, um bocadinho de quem ele era, de como ele era antes deste diagnóstico, que é feito através da reminiscência, através do objeto, eu acho que é importantíssima, importantíssima mesmo. Agora está bem, diga. Olivia, quando nós falamos da questão do envelhecimento ativo, é extremamente curioso que nós pensamos neste momento, quando nós sabemos que a questão da demência infelizmente, só irá piorar. É previsível que estamos em 2021, portanto daqui a 30 anos, 1 em 3 pessoas serão diagnosticadas com demência. E é uma estatística assustadora, porque nós olhamos a sobrecarga total do sistema. Exatamente, e nós olhamos à nossa volta e obviamente temos mais do que 2 pessoas, portanto serei eu ou alguém extremamente próximo de mim será diagnosticado. E a forma mas nós também sabemos que algumas demências, porque assim, quando nós falamos de demências estamos a falar num termo que é um termo chapéu para múltiplos declínios cognitivos que vão desde o Alzheimer, corpos de Levis, etc. Estamos a falar mais de 100 e tal designações. Portanto, quando nós falamos de demência, é extremamente difícil saber do que é que nós realmente estamos a falar. E a demência é extremamente difícil de diagnosticar por isso, porque é extremamente múltipla. E daí que também o cuidado é extremamente difícil. Porém, nós sabemos que há algumas questões que nós podemos fazer para prevenir a demência, ou seja, há fatores modificáveis no nosso estilo de vida que ajudam a prevenir a demência. Daí quando nós neste momento, ou seja, há uns anos atrás falávamos na questão do envelhecimento ativo, para prevenir o declínio mental pós-reforma, neste momento já falamos de vida ativa, já falamos da prevenção da saúde mental desde a concepção, ou não da concepção, mas do nascimento. Ou seja, falamos da questão de ter uma vida saudável, fazer a maior estimulação cognitiva possível, ou seja, em termos de desenvolvimento intelectual, ter uma vida socialmente ativa, em termos de desenvolver e expandir as nossas relações sociais, mas também sermos criativos e ativos na nossa participação cultural. Como é que nós nos relacionamos com as instituições sociais, culturais à nossa volta, como é que nós até produzimos cultura e arte nós próprios. Ou seja, quando mais ativos nós somos enquanto seres humanos, melhor no sentido de estarmos a prevenir a demência e o declínio intelectual e cognitivo no futuro. Portanto, basicamente o que é bom para o corpo, bom para a mente, será uma boa estratégia em termos de prevenção de futuro. Mas como a Olivia estava a dizer, e muito bem, a dimensão e até qual é potencialmente o papel das instituições culturais, é extremamente importante pensarmos na sobrecarga do Sistema Nacional de Saúde. A pandemia mostrou-nos isso mesmo. Por muito bom que seja o nosso Serviço Nacional de Saúde, seja em Portugal, seja aqui, tem limites. Tem limites especialmente em picos. E, por exemplo, qual pode ser o papel do museu a aliviar o Sistema Nacional de Saúde? Pela essa estimulação cognitiva, pela participação cultural ativa, pelo papel que pode desempenhar na prevenção da saúde mental e do declínio cognitivo. Isso pode ter um papel e há estudos que demonstram também a dimensão financeira do retorno de investimento, de investir em cultura, para depois não ter que investir em saúde. Mas, sim. E ele dizer que como aqui muitas vezes já está
o dano feito, em vez de prescrevermos medicamentos, está na altura de começarmos a prescrever arte, museus. Quer-nos falar um bocadinho de como isso está um bocadinho mais avançado em alguns países? Sim. O que a Olivia está a falar aqui em Inglaterra chama-se social prescribing, ou seja, é uma prescrição social. O que é que isto quer dizer? Dentro daquele movimento que nós falamos há pouco, do papel das artes e da cultura que podem ter na saúde física e mental, e da forma como é que a investigação científica evoluiu para demonstrar a eficácia dessas intervenções, a comunidade médica começou-se a abrir, a perceber o papel e a importância destas intervenções. Sejam intervenções sociais, culturais, artísticas, mas aqui em particular vamos continuar a falar da questão dos museus. Ou seja, como é que nós prescrevemos os museus em vez de prescrevermos, por exemplo, um antidepressivo, ou prescrevemos também as duas coisas ao mesmo tempo? Porque muitas vezes nós pensamos na depressão e é uma doença, mas é uma doença que é atravessada por questões sociais. A questão do isolamento social é extremamente importante para agravar, digamos assim, um diagnóstico de depressão. Então, ao mesmo tempo que podemos prescrever um antidepressivo, podemos prescrever, por exemplo, um programa museológico. Dizer, pode fazer voluntariado no museu, pode fazer um curso no museu, por exemplo, o que seja, se calhar a Olivia ou a Marlene pode nos dar o exemplo de uma programação que tenham no Coutinho de Miranda. Portanto, em Inglaterra e em outros países, isto começou a ser testado dentro do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, existem alguns centros de saúde que têm um profissional que se chama link worker, basicamente é um mediador que faz a mediação entre quais são os programas de voluntariado, culturais, artísticos, sociais, de desporto que existem naquela região e que têm evidências científicas por trás que demonstram que eles funcionam, e criam esta base de dados que fica disponível para os médicos de família. E o médico de família, no contexto da sua prática, decide o que é o melhor, a direção de tratamento para um paciente, seja tratamento ou até de prevenção, não é? Porque nós quando falamos de saúde temos que falar destas duas áreas, a prevenção e o tratamento. Pode decidir prescrever a combinação, por exemplo, entre um medicamento e um programa artístico e cultural. Ou só um. Pode dizer que realmente a pessoa pode estar em risco, por exemplo, de depressão, por estar a cuidar de alguém com demência, por exemplo, e que é-lhe prescrito o House of Memories. E isto é algo que acontece aqui em Liverpool. E é extremamente interessante ver isto, e é um movimento que tem crescido exponencialmente em Inglaterra, porque se percebe que os seres humanos não são unidimensionais. A nossa saúde, principalmente a nossa saúde mental, não é unidimensional, não é só a dimensão física. Ou seja, nós somos seres sociais, culturais, esse reconhecimento da medicina de que nós somos seres múltiplos, através de movimentos como o social prescribing, é extremamente importante e extremamente interessante no momento em que nós vivemos atualmente. Porque durante a pandemia, obviamente que nós fomos... não há palavras para descrever o que nós estamos a viver no sentido de quantas pessoas morreram. Nós sabemos os números, sabemos as estatísticas todas de todos os países, mas o peso de perder este número significativo de pessoas no nosso contexto e no nosso contexto social, nas nossas vidas, é extremamente significativo. Mas ao mesmo tempo, os confinamentos significaram que nós ficamos fechados dentro das nossas casas, ficamos privados das nossas famílias, ficamos privados
dos museus, ficamos privados da música, ficamos privados dos jardins, há alguns momentos, não é? Há países em que as pessoas não sequer podiam sair de casa, não podiam ir à praia, não podiam ir ao parque, e percebemos o quão importante essas práticas são para nós, para a nossa saúde mental, e vimos o ressurgir dessas práticas online. Nós vimos pessoas a darem concertos nas varandas, vimos, por exemplo, aqui em Inglaterra houve um professor de educação física que todas as manhãs dava meia hora de aula de educação física para as crianças online no YouTube, de forma completamente gratuita durante meses, voluntário. Ou seja, o valor do exercício físico, todos nós voltamos para o exercício online, dançamos online, tivemos jantares no Zoom, para mantermos essas relações sociais, e como este momento que nós estamos a ter agora, que é um momento de expansão do museu para uma conversa sobre a questão da saúde mental online. Ou seja, a pandemia demonstrou-nos o valor que essas práticas culturais, práticas sociais, práticas de desporto, a importância que elas têm na nossa saúde mental. Ou seja, mesmo sem o comum dos mortais, como eu costumo dizer, sem qualquer evidência científica, sente a necessidade de procurar essas práticas. E os profissionais de saúde os profissionais da museologia, das ciências sociais, têm essa obrigação de puxar as barreiras, de demonstrar o valor deste trabalho e até de picar as políticas públicas, de começar a espicaçar, a dizer isto devia estar presente. E como é que nós fazemos este lobbying? Mas um lobbying num sentido positivo, não um lobbying da corrupção, mas um lobbying no sentido positivo de trazer para o espaço público, para o debate, o valor de museus, o valor do desporto, o valor da intervenção comunitária, do voluntariado que tem na nossa sociedade. E neste momento nós começamos a ter ferramentas até para demonstrar o valor económico, de como é mais barato investir do que investir no tratamento. Sim, sim. É a velha máxima de não trabalhar para a comunidade, mas trabalhar com a comunidade. É o mais importante. Pronto, assumimos que claramente vamos ultrapassar o tempo. Já temos algo... Eu queria dizer só uma coisinha final. Força. Que, obviamente que eu aqui neste momento final estou a puxar na dimensão das políticas públicas, porque eu acredito que, principalmente o Estado, como um Estado democrático em Portugal e no Reino Unido, tem um papel de responsabilidade pelas nossas vidas. Mas nós também temos um papel de responsabilidade pelas nossas vidas. E, retomando novamente o exemplo do House of Memories, que é aquele que eu conheço melhor, demonstrou-nos também algo extremamente importante, que é nós, obviamente, que os objetos que estão no museu, nós conhecemos o valor patrimonial deles, porque eles são preservados, são divulgados, são investigados, mas nós, à nossa volta, vivemos rodeados de objetos. E esses objetos têm um valor, não interessa o valor monetário que eles têm, mas têm um valor de património individual. Eles contam a nossa história. E quando nós entramos num processo potencialmente de declínio, trabalhar com alguém que nos ajuda a criar quase o nosso museu, recolher desses objetos que nos contam as nossas próprias histórias, pode ser extremamente importante. E esta ideia de criarmos uma caixa com as pessoas com demência, em que agregam os seus objetos individuais, que permitem, em momentos, preservar a identidade dessa pessoa e fazer também esse processo de estimulação cognitiva, abrir essa caixa de vez em quando e ouvir as histórias sobre esses objetos. Os profissionais de saúde podem utilizar essa caixa como um instrumento para conhecer a pessoa para além do diagnóstico da demência. Portanto, isto só para vos deixar um tom no sentido em que nós também podemos fazer algo por esse processo de
preservar as nossas próprias memórias e utilizar os objetos que nós temos em casa ao alcance de todos para fazer esse trabalho e de criar essas memórias. Lívia, interromper, eu só queria deixar esta nota. Nada, fez muito bem, fez muito bem. Se calhar, nós temos algumas questões, eu se calhar mostrava as imagens que temos da autoria do Duarte Belo, para falarmos um bocadinho do espaço que vamos inaugurar dia 18, espaço que de alguma forma recria a casa ateliê de Mário Cesarini. Eu mostrava só algumas imagens brevemente e passamos então às perguntas, ok? Eu vou compartilhar aqui. Enquanto isso, podem ir comentando, não é? Sim. Havia uma questão que eu posso já colocar à Rafaela, que foi alguém a quem eu agradeço, a Joana Andrade, que esteve presente, já ontem esteve presente, mas teve que sair, tinha outro compromisso, e ela pergunta sobre um estudo que falou logo no início. Um estudo referido pela Rafaela logo no início, feito em Londres. Não é o seu estudo sobre... Sim, é uma scoping review feita pela uma colega que se chama Frank Hurt, que é uma scoping review para a World Health Organization, para a Organização Mundial de Saúde, e que demonstra a eficácia não só dos museus ou de outras intervenções na área da cultura e das artes, mas também se foca na questão do voluntariado, do desporto, etc., para a saúde física e para a saúde mental na Europa. Portanto, o que ela fez foi um levantamento de todas as investigações mais significativas no espaço europeu que conseguiriam demonstrar impactos positivos para a saúde física e mental. Eu posso partilhar o relatório com quem quiser. Ok, era isso que também perguntava, se ele já estaria disponível. Eu ia-lhe agora só pedir para confirmar o último nome, mas diz que vai partilhar, é UTE como umlaut no... Eu posso partilhar, se continuamos a conversa, eu já Sim. no chat, porque eu tenho o documento, é muito fácil para mim partilhar. Ok. Tínhamos ainda uma mão no ar de Ana Maria Neiva, se não estou em erro, no iPhone, certo? Não sei se pode falar agora, não sei se eu consigo, não, eu não consigo tirar permitir que fale. Ia pedir a uma de vocês que o faça, por favor. A pessoa pode ativar. Ok. Pedimos então ao iPhone, que há bocado levantou a mão, por favor, que ative o som e fale, por favor. Enquanto não conseguimos, se quiserem colocar outra pessoa, enquanto a pessoa não consegue... alguma questão, algum comentário, estejam à vontade. Quer fazer algum comentário, professor? Professor? Só tenha que ativar o micro. Brevemente, os parabéns e também daqui da minha toca enviar o meu agradecimento. Parabéns à doutora Rafaela Gama pela sua magnífica lição. Parabéns aos meus colegas, amigos dos Cupertinos, pela sua maneira extraordinária, rica e original de concelebrar não o dia, mas os dias dos museus. E agradecimento a todas vocês, jovens magnificamente formadas, trabalhadoras, apaixonadas, e com sensibilidade. Porquê? Porque para mim ver estes trabalhos, sessões como esta, são uma rajada de vento fresco de esperança, obviamente, de sobreviver da melhor maneira possível aos efeitos diretos e colaterais da pandemia, mas, para além disso, uma rajada de esperança de que, graças ao vosso trabalho, muito cedo vamos conseguir fugir a esta lamentável sociedade do espetáculo
em que mal vivemos, aos seus valores, aos seus gostos, aos seus objetivos e às suas estruturas. Muito, muito obrigado. Obrigada, professor, pelas suas palavras. Realmente tivemos também um bom professor a ensinar-nos também a criar e a concelebrar, por isso seguimos com estas comemorações. Muito obrigada. Não temos então mais nenhum comentário, não sei se o iPhone ainda está connosco. Não? Entretanto, eu queria dizer que deixei o link para o tal Sim. que eu falei da Organização Mundial de Saúde, portanto está disponível se quiserem consultar. Muito obrigada. Agora, se calhar, então, víamos as fotos da autoria de Duarte Belo, à casa de Mário Cesarini, em que, se calhar, podemos todos refletir um bocadinho sobre o que elas nos mostram, sobre o artista e sobre a questão dos objetos do museu e os nossos objetos das nossas casas. Acho que o exemplo da casa de Mário Cesarini é um excelente exemplo. Temos o eu quase incógnito e o Mário Cesarini, artista. E creio que já estamos quase. Quando a Fundação me endereçou o convite para esta conversa e quando falamos da exposição do Mário Cesarini, para mim foi extremamente interessante pensar exatamente na questão da memória e do objeto pessoal e do objeto individual a par do objeto museológico através desta exposição, porque a forma como os artistas desenvolvem os seus estúdios e habitam os seus espaços, não há esta diferença artificial entre o que é o objeto de arte e o objeto não de arte, porque o artista está a produzir o seu próprio trabalho e ao mesmo tempo vai colecionando ou trabalhos de outra e objetos do cotidiano que fazem parte da sua vida. E é extremamente interessante pensarmos como é que as fronteiras aqui quase que vão se esbatendo e que nos levam a pensar os valores do património. Obviamente que eles têm um património histórico e coletivo e outros têm um património individual e mais pessoal e que nos diz só a nós. Mas de forma extremamente interessante pensarmos como é que podemos ultrapassar estas divisões e pensarmos no nosso espaço individual, no espaço da nossa casa, como uma forma de preservar as nossas memórias, como uma forma de contar as nossas histórias e como é que nós podemos utilizar esses objetos a par destas relações que podemos criar com os objetos museológicos para ativar as nossas memórias, para contar as nossas histórias e para nos relacionarmos uns com os outros. Doutora Rafaela, surgiu-me aqui uma questão quando falava na prescrição social. Sim. Da abertura das instituições para o acolhimento desta prescrição. Eu não posso falar de alguma forma, como se diz, de conhecimento narrativo, não propriamente de investigação, porque eu não faço propriamente investigação em social prescribing. Eu sei que o House and Memories faz parte, digamos assim, do portfólio do social prescribing e daí a ligação que aqui é feita. Mas segundo eu sei, as instituições recebem muito bem e fazem questão de estar presentes nos portfólios do seu prescribing, porque é uma forma de uma manifestação, obviamente, da sua responsabilidade social, da responsabilidade social das instituições culturais, é uma forma de expandir os seus públicos, é uma forma de abrir as suas coleções e, obviamente, de cumprir a sua função matricial. Certo, sim, sem dúvida. Eu acho que enquanto fomos vendo estas imagens percebemos a dimensão dos objetos comuns que todos nós vamos tendo em casa,
dos menos comuns, como obras de Vieira da Silva, que eu calculo que nem todos tenhamos em casa. Eu não tenho, confesso, com muita pena minha, mas Mário Cesarini tinha os objetos mais mundanos que podemos imaginar, como postais, as referências, como vemos aqui, Rimbaud, alguns dos gostos pessoais de Mário Cesarini, como o artesanato, aqui se calhar mais de influência africana. Creio que aqui não podemos ver o Teatro de Sombras, peço desculpa. Aqui creio que não, anda algures, creio que... não... E ver se não estão nas fotografias, é um bom momento para convidar as pessoas à exposição. E ia deixar isso para a diretora, que faz isso muito melhor do que eu. Olivia, tem toda a vontade para o fazer. Posso? Pronto. Então, deixem-me só... eu acho estas imagens muito curiosas. Aqui também vemos a personalidade de Mário Cesarini. Nesta altura, o professor Perfecto está a perguntar quem é que eu sou para estar a falar da personalidade de Mário Cesarini, que não o conheci, mas acho que estas fotos e este mundo interior dele é fantástico, e cá estão as Vieiras da Silva, e mostram-nos um bocado os seus gostos pessoais, não só o artesanato, mas também as obras e as relações com os amigos. Se não estão aqui, podem-nos visitar já segunda-feira, que nós estamos abertos para ver a recriação de alguns desses espaços, só mesmo a partir do dia 18. Eu creio que ainda há inscrições para a visita orientada, corrijam-me, por favor, que decorre às 10, às 11. Os horários estão disponíveis nas nossas redes sociais, correto? Para eu não cometer aqui nenhum erro. Temos 4 visitas orientadas ao longo do dia 18, e depois nos outros dias as visitas livres e as visitas orientadas mediante marcação. Todas as nossas atividades museológicas são gratuitas. Deixamos então com as imagens do Arte Belo ao interior da casa Ateliê Mundo de Mário Cesarini. E não sei se temos mais alguma questão. Estava aqui por acaso a ver... Não, só agradecimentos da minha parte. Eu creio que é tudo. Passava agora à doutora Marlene e à doutora Rafaela, caso queiram dizer mais algumas palavras. Obrigada. Joana, talvez tirar a partilha para poder ver aqui as reações. Agradeço à doutora Rafaela Ganga pela excelente conversa que teve connosco e pela partilha das suas experiências, que também permite trazermos para cá, para Portugal, algumas, ou podermos, de certa forma, tentar adaptar a nossa realidade, a melhorar perante uma realidade que está já muito mais avançada do que a nossa, a este nível, nível da saúde e da ligação da saúde com a cultura, que cá não temos propriamente uma prescrição social, mas acho que é uma boa medida para podermos adaptar cá esta medida, esta sugestão mais para a área da saúde aos médicos, em vez de um antidepressivo, prescrever cultura, prescrever voluntariado. As instituições, certamente, grande parte das instituições têm disponibilidade para acolher voluntários. É realmente uma medida a ter em conta e é uma boa prática. Muito obrigada, Olivia, também pela condução da conversa. Obrigada a todos os participantes. Mais uma vez, já temos aqui de lado aqui também alguns agradecimentos. Acho que estamos a cumprir os objetivos destas conversas. Estamos a refletir sobre a arte, sobre a cultura, sobre a memória, sobre a nossa mente, não é? Acho que realmente é muito importante. Não sei se surgiu, entretanto, mais alguma dúvida, não? Estava a ver aqui a aparecer de lado, mas não. Continuamos com mais 2 dias, com mais 2 conversas disponíveis
ainda, quem não se inscreveu, se inscrever já tardiamente, nós podemos considerar, sendo os participantes nestas conversas. Convidamos à participação também presencial. Dia 18 temos então o espaço de Mário Cesarini reaberto, isto uma reabertura porque há uns anos atrás já tivemos um espaço idêntico e voltamos a ter, porque realmente é um espaço valorizado pelos nossos visitantes, porque gostam muito de perceber um bocadinho o universo dos artistas, e ali o que fazemos é recriar um bocadinho o universo do artista, neste caso Mário Cesarini, onde vemos, como a Olívia disse bem, todo o tipo de objetos, desde obras de arte de Mavieira da Silva, fotografias dos amigos, até uma pedra de uma calçada, ou seja, era o universo dele, e isto é o que é interessante percebermos, como somos todos diferentes, mas que isso é o que nos identifica, é o nosso espaço, é o espaço onde nós criamos as nossas memórias, e realmente é fantástico podermos ter acesso, porque as fotografias do Duarte Belo também nos permite fazer essa recriação não fiel, não é fiel ao espaço do artista, mas estão lá os objetos que estavam na casa. O professor Perfecto conheceu a casa, teve o privilégio que nós não tivemos, não é, professor? Nós temos o privilégio de ter ali, naquele espaço, o espaço Mário Cesarini. Por isso, deixo o convite e agradeço desde já a participação de todos, em especial à doutora Rafaela, pela excelente conversa. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer mais uma vez à Fundação o convite que me endereçou, agradecer à Olívia por ser interlocutora desta conversa e obviamente a todos os participantes nesta conversa de hoje. Se alguma coisa que eu gostaria que retivessem na conversa será que o museu é uma casa de memórias. As nossas casas são também casas de memórias com objetos individuais e os museus são casas de memórias com objetos coletivos. E aquilo que eu gostaria de deixar o apelo é que utilizem mais museus, vão mais aos museus, visitem, questionem esses objetos, usem-nos, sejam ativos. E era a mensagem que deixaria, seria isso mesmo, usem os museus como as suas casas. Muito obrigada e resto de bom domingo. Muito obrigada. Obrigada. Até à próxima. Adeus. Adeus.